O Senhor é bom. Vamos ler a palavra de Deus em um texto sagrado que está contido em Josué 4:24. Josué 4:24. Josué 4:24. Mateus, aliás, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Você vai encontrar. Estou muito feliz em ter o senhor aqui. Viu? Eu sou usado hoje, o senhor pensa que eu estou olhando para outro lugar, mas estou olhando para o senhor mesmo. Josué 4:24 diz assim: para que conheçam que a mão do Senhor é poderosa. Para que conheçam que a mão do Senhor fez isto. Para que conheçam que a mão do Senhor fez isto. Amados irmãos, o livro de Josué nos relata um conteúdo de um guerreiro, lutador, servo de Deus, cheio de Deus, que é o grande Josué. E nesse texto nos faz refletir sobre o poder da mão de Deus. Meus amados, é muito claro a gente entender que as mãos do Senhor, quando elas se põem sobre nós, o homem, a mulher, a situação, a circunstância, ela toma outro rumo a partir do momento que a mão do Senhor se manifesta. E se eu fosse falar aqui do agir da mão de Deus, eu citaria o agir da mão de Deus em todo o texto sagrado. Se você for lembrar, a mão de Deus criou o homem, no Gênesis. Se você lembrar, a mão de Deus tirou o povo de Israel do Egito. Se você lembrar, a mão de Deus fez o povo vencer Jericó. Se você lembrar, a mão de Deus fez Sansão vencer os filisteus. Se você lembrar, a mão de Deus deu vitória a Davi. Se você lembrar, a mão de Deus deu vitória a Abraão. Se você lembrar, a mão de Deus deu vitória a Israel. A mão de Deus. Mas, no entanto, todavia, há momentos que, como Isaías 59 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor nunca está desativada. Muito pelo contrário, o braço do Senhor sempre está pronto para agir. Entenda bem e escute bem. A mão do Senhor ainda age. A mão do Senhor ainda faz. A mão do Senhor ainda se manifesta. A mão do Senhor ainda está presente. Quem segurou este veículo sexta-feira para a correia não tocar foi a mão do Senhor. Sabe por quê? Porque a mão dele ainda continua conosco. A mão dele está do teu lado. A Bíblia diz um versículo que eu guardo na mente até hoje. Aí a Bíblia diz uma coisa que eu guardo na mente até hoje. Jesus diz: ei, eu te pego pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Entenda, é muito difícil apenas para fazer um projeto, uma cabeça só pensar, uma cabeça só planejar. Mas quando se junta 2, 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas para planejar uma situação, aí tudo fica mais fácil. Quando todos dão as mãos, tudo fica mais fácil. Mas quando Deus coloca a mão, nada fica difícil.
É bom a gente entender algo interessante. Isaías já dizia, 43:13. Agindo eu, disse Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Chame Deus para o seu projeto. Chame Deus para os seus planos. Chame Deus para a sua causa. Alguns irmãos têm me procurado, dizendo, pastor, tem uma causa na justiça, ore por isto. Eu tenho uma situação da justiça para que o Senhor resolva e que o Senhor estenda a mão para solucionar. Ei, a mão do Senhor abre cadeados, quebra corrente, arrebenta ferrolho. Ele tira um documento que está embaixo, coloca em cima, o que está em cima, coloca embaixo, quem está na frente, coloca atrás, quem está atrás, coloca na frente. Como Ele quer, não tem quem impeça. Glória a Deus. A mão do Senhor, por mais que as circunstâncias pareçam adversas, por mais que os problemas pareçam gigantes, por mais que o problema seja, na tua visão, impossível, quando a mão de Deus aparece, tudo se resolve. É bom, é interessante, é crucial a gente entender. A gente vê e a gente ouvir a mão do Senhor não só sustenta, mas livra. Salmo 118, versículo 16 diz: a destra do Senhor faz proezas. A mão do Senhor faz proezas. Por isso que aquele hino que nós cantamos é segura na mão de Deus e vai. Por isso que quando você lembra do hino da Chile, ele diz: Pai, segura em minha mão. Por isso que quando você está caído, e nós cantamos o hino, se você cair, ele te levanta. Não há nada, não há ninguém, nenhuma circunstância que possa impedir o agir do Deus eterno quando ele determina. Quando Moisés ouviu a ordem para obedecer a Deus e livrar o povo do Egito, Moisés perguntou a Deus: quando eu chegar lá, Deus, eu digo quem é Faraó? Aí Deus disse: diga a ele, eu sou o que sou. Você imagina, irmão, se Deus Todo-Poderoso usou a voz para fazer a terra, os céus, as águas e tudo que nós vemos e ouvimos, se Deus Todo-Poderoso usou a boca para dizer haja luz e houve luz, imagina quando Ele age com a sua mão. A mão do Senhor. Mas ela não só ajuda, ela restaura. Ela não só restaura, ela levanta. Ela não só levanta, ela segura de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A mão do Senhor. Você vai perceber que mesmo com a maior boa intenção que alguém tenha de levantar alguém, se essa pessoa que foi levantada e ficou de pé, se ela não procurar uma cadeira para sentar, tanto quem levantou quanto ela que foi levantada, uma hora vai cansar. Ambos cansam. Tanto é assim que se você pegar um tijolo, levantar aqui, depois de 5 minutos, o tijolo que tem umas gramas vai parecer ter 10 quilos, porque o braço cansa. Por que isso? Nós somos humanos, fadados à fraqueza, à fragilidade. Mas quando Deus segura ninguém se mete a impedir o agir da mão de Deus. Por mais que pareça improvável, irmão, confie no poder da mão de Deus. No livro de Ezequiel, você vai ouvir Ezequiel dizendo: e a mão do Senhor veio sobre mim. Glória a Deus. Deus, Ele ama em colocar a sua mão sobre você. Deus, Ele ama em ter você debaixo da sua mão. Por isso que no Salmo 91 o salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente.
descansará. Descanse em Deus, repouse em Deus, tranquilize-se em Deus. Ele é o teu refúgio, tua fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Não há por que temer, ainda que os montes se levantem pela sua braveza, ainda que as águas unjam e se perturbem. Há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima o carro no fogo e diz: aquietai. Glória a Deus. Sabei que eu sou Deus. A mão de Deus. Perceba, entenda e não esqueça. 1 Pedro capítulo 5 diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Porque Pedro aconselha humilhar-se diante da mão de Deus. Simples. Porque se você se humilhar perante os homens, corre o risco de você ficar constrangido e passar vergonha. Se você se humilhar diante de pessoas, corre o risco de você ficar decepcionado e ainda mais triste. Mas se você se humilhar diante de Deus, fique tranquilo. Aqueles que se humilham diante da mão de Deus, Ele faz questão de exaltar. Glória a Deus. Glória a Deus. O problema é que eu não entendo às vezes que eu preciso me humilhar diante de Deus. Mas a partir do momento que eu entendo e me humilho, Ele exalta. É bom a gente entender. Você vai lembrar muito bem o que está escrito no livro de Neemias. A boa mão de Deus estava sobre mim. Irmão, vou ser sincero para você: se a mão de Deus sair de cima de você, o inimigo te mata. Se a mão de Deus sair de cima de você, você perde as estruturas. Se a mão de Deus sair de cima de você, você perde o rumo. Se a mão de Deus sair de cima de você, você não tem proteção. Mas eu glorifico a Deus, porque eu sei que eu e você temos a proteção da mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu ouvi uma frase que o Neymar paga um seguro que custa 3 milhões de reais por mês pela pessoa dele. Se ele morrer, eu não sei quantos bilhões que a família dele vai receber. Agora me diga uma coisa: por mais que ele pague esse seguro, se ele for mordido pelo mosquito da dengue, a dengue não pode matar, não? Pode. Aí o camarada paga um seguro desse e um mosquito pode tirar a vida dele. Ô pastor, e quem está seguro debaixo da mão de Deus? Aí o Salmo 91 diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Ô glória! Glória a Deus. Entenda bem: quem está debaixo da mão de Deus, nenhum mal acontecerá. Sabe por quê? Porque quem está debaixo da mão de Deus está protegido de todo mal. Ai de quem se levantar contra aquele que Deus escolheu colocar a mão para proteger. Se queima, se arrebenta, se quebra. Mas quem está debaixo da mão de Deus descansa, se tranquiliza, fica em paz, sossegado. Porque quem está debaixo da mão de Deus está seguro. Aleluia. Glória a Deus. Amados, perceba, Salmo 90, 17 diz: confirma a obra das tuas mãos. A mão de Deus, ela não só protege, ela trabalha em benefício seu e meu. A mão de Deus, ela não só protege,
mas ela faz com que as coisas aconteçam em prol, para o bem daqueles que amam a Deus. A mão de Deus, ela não só protege, mas ela direciona você. A mão de Deus, ela não só protege, mas ela te segura para que você não tropece com os teus pés em pedras. A mão de Deus impede que todo o mal chegue até você. Aí eu escuto as pessoas dizerem: pastor, estão tentando me prejudicar, estão tentando complicar a minha vida, estão tentando tirar a minha paz. Ei, tentar é função do diabo e seus secretários, mas conseguir é outra história. Ninguém consegue atingir aqueles que estão debaixo da mão de Deus. Aleluia! Engrandecido seja o nome do Senhor. Tem um hino que eu lembro muito bem, é maravilhoso ele. Ele diz bem assim: quando Deus quer agir, Ele abre caminho do meio do mar. Ele usa a jumenta de forma que ela consegue falar. Ele muda, Ele faz o relógio da casa girar ao contrário. Ele para o sol, detém a lua, Ele muda o horário. Quando Deus quer agir, faz o rei dormir, às vezes sonhar. Outro perde o sono e lê, para não ver o tempo passar. Quando Deus quer agir, é impossível o homem tentar impedir. É melhor se render, se calar e deixar Deus agir. Quando Deus quer agir, Ele faz o urubu virar garçom. Quando Deus quer agir, Ele sustenta profeta e não morre. Quando Deus quer agir, Ele impede, Ele deixa, Ele prepara, Ele desmancha, Ele levanta, Ele exalta, Ele abate, Ele faz, Ele desfaz. Ele está em cima, Ele pode e ninguém pode com Ele. Ele é Deus. Quando Deus quer agir, quem é que vai impedir? Glória a Deus, aleluia. Ei, eu estava vendo uma situação esses dias, e não sei nem o que foi, mas no vídeo estava dizendo que uma cantora baiana zombou de Deus. Muito conhecida. Zombou de Deus, anarquizou de Deus. E sabe o que aconteceu? Ela ia fazer um show num navio, chamado um cruzeiro. Ela ia fazer um cruzeiro no navio para 3.000 pessoas. Aí botou o ingresso a R$300. Ninguém. Botou o ingresso a R$200. Ninguém comprou. Cantora muito conhecida, pode ser o nome, Ivete Sangalo. Botou o ingresso a R$100. Ninguém comprou. Botou o ingresso a R$90. Ninguém comprou. Botou o ingresso a R$50. Ninguém comprou. Porque zombou de Deus. Sabe? Ninguém zomba de Deus. Por quê? Quem vai zombar de Deus? Quem é o maluco que vai tirar onda com Deus e ele vai deixar barato? Não. Sabe por quê? Porque a sua mão, quando quer, ele bota aqui. Mas quando ele quer, ele bota aqui. Desse jeito. Ninguém pode trabalhar contra o dono do universo. Ele diz: eu falei. Quem vai me fazer voltar atrás? O poder da mão de Deus. Irmão, irmã, amigo, se você sabe que a mão de Deus tem esse poder, não faça nada, não dê um passo, não volte um palmo, se não for na direção de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não faça, porque Deus é o nosso Deus e por isso Ele deseja que nós entendamos a necessidade de servir a Ele de todo o coração e estar debaixo da sua mão. Glória a Deus, aleluia. Entenda, estou encerrando agora. A mão de Deus faz a história, eu estou pulando aqui muita coisa. A mão de Deus resolve soluções, situações, complicações. A mão de
Deus cura câncer. A mão de Deus faz milagre. A mão de Deus faz o impossível. A mão de Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. Você lembra de uma médica que veio aqui entre nós, que veio com a filha, que deu uma aulinha para as crianças, e o nome dela é Miriam? Acho que você não lembra, não é possível. Ninguém lembra não? Uma magrinha, baixinha que veio aqui no dia das crianças, deu uma palestra para as crianças. Tem muita gente que não estava aqui quando a doutora Miriam veio. A doutora Miriam estava com câncer. A doutora Miriam estava com câncer na garganta, na tireoide, nível 5. O médico disse: é impossível para a medicina, só um milagre. E ela ficou 5 meses sem dizer para a família. E a gente foi visitá-la. E quando nós chegamos lá, ela, chorosa, disse: eu estou com câncer na garganta, na tireoide, e é nível 5. Não tem cura. Já que vocês estão aqui, orem por mim. E nós conversamos ali, e nós falamos para ela: doutora, a senhora tem muito para fazer para Deus. Deste problema a senhora não vai morrer. Ela começou a chorar e começamos a conversar com ela. Ela disse: para semana eu vou fazer o exame. Eu disse: pode fazer, que a senhora vai ver que o resultado vai ser diferente. Ela levou o exame antigo que provava que ela estava com câncer no nível 5 e foi fazer o exame novo. O resultado não saiu no mesmo dia, saiu uns dias depois. E quando ela pegou o resultado e mostrou ao médico o exame antigo, o exame novo, não tinha mais câncer na garganta dela. Sabe por quê? Quando a mão de Deus se move, não há câncer que fique de pé. Aleluia! Sabe, você não recebe o milagre porque você ainda não creu 100% na mão de Deus. Creia e acredite, porque o Deus de Israel ainda faz hoje. Ele não só abriu o mar, ele só não abriu o mar vermelho, ele só não fechou a boca dos leões, ele não só tirou os 3 homens da fornalha, ele não só fez no passado, não curou apenas ontem, ele continua fazendo hoje, já, agora. Creia. E ela ligou para minha esposa chorando. Deus fez um milagre. Para mim, novidade zero. Para ela, felicidade no coração. E toda a honra, toda a glória para Jesus. Jesus faz, irmão. As possibilidades para construir aqui são difíceis, complicadas. Um lugar complicado. Na minha visão, na minha ótica, para o Deus que a gente serve, é fácil, simples e prático. Basta só lhe dar uma ordem e vai acontecer. Já está acontecendo. Eu creio no nome de Jesus. Só que quando você está com uma fé grande, que a mão de Deus vai se mover, você vai ouvir muita gente dizendo que nada. Desista, pare, não clame mais não, deixe disso, você não tem fé para isso não, você está vendo que esse negócio é conversa, você está vendo que isso não é verdade. Muita gente vai aparecer, é normal. Mas quanto mais dizem isso no seu pé de orelha, diga: está repreendido, Satanás. A minha fé continua inabalável. Não perca sua confiança, não perca sua esperança, não perca a sua fé. E todo dia que você for orar, você diga: Jesus, aumenta a minha fé. Jesus, aumenta a minha fé. Você quer um sinal que a mão de Deus está sobre você?
Tem anos que para plantar, você até já plantou e não deu nada. Você até já fez todo o esforço para produzir e pensou assim, esse ano vai ser uma prosperidade absurda. E não foi. Mas pouco ou muito, não faltou alimento na tua mesa. Não faltou um copo d'água para tu beber. Não faltou um alimento, uma cama para tu dormir. Não faltou um conforto para tu ter. Sabe por quê? Porque o Senhor te sustentou e tem negócio com você e cuida de você e protege você e guarda você, e você está debaixo da mão do Senhor e ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca. Qual o segredo? Ser fiel, só isso, ser fiel. Seja fiel. Dê o seu melhor para Jesus. O pastor, dá o melhor é dar dinheiro. Estou falando de dar dinheiro. Dar o melhor é você chegar aqui no culto, abrir o seu pulmão e dar o melhor glória. Abrir a sua boca e dar o melhor aleluia. Abrir a sua boca e dar o melhor louvor. Abençoar a obra com oferta é outra situação que Deus abençoa também. Porém, se você der aqui hoje o seu melhor culto, a sua melhor adoração, a sua melhor glória, o Senhor olha para a sua semana e diz: eu vou abençoar essa mulher, esse homem na segunda, eu vou derramar graça na terça, eu vou derramar alegria na quarta, eu vou derramar ânimo na quinta, eu vou derramar disposição na sexta, eu vou estar com ele também no sábado e no domingo. Por quê? Porque ele foi na minha casa e me adorou e benedisse o meu nome, glorificou o meu nome. Aleluia! Eu dou glória a Deus porque a mão do Senhor está sobre a sua vida hoje. Aleluia! Louvado seja Deus. Perceba, irmãos, o Senhor tem estado conosco. Glória a Deus. Ele vai continuar com você. Amém? A hora foi embora, já vai dar 9 horas. Os irmãos gostaram da visita do esposo da... Como é o nome dela? Cleide. Vocês gostaram da visita dele? Quem gostou diz amém? Ah, então todo mundo gostou. Deixa eu ver mais vezes, né? Amém. Por acaso tem alguém que não aceitou Jesus ainda e disse: eu estou com vontade de aceitar Jesus hoje? Tem alguém? Glória a Deus. Tem? Não? Quem é o seu Adaildo? Quem é que veio aceitar Jesus hoje? Glória a Deus. Hã? O senhor? Ah, tá. Com certeza. Desse jeito. Vamos orar? Teve essa quarta-feira, a outra, tinha 22 pessoas aqui na escola bíblica. Você precisa. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui na tua casa neste domingo, Senhor. Pai, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor trouxe esse povo lindo aqui, Senhor. Obrigado. Muito obrigado mesmo, porque nós não merecemos esse presente e o Senhor nos deu. De ter essa gente bonita que o Senhor colocou para morar dentro do nosso coração. Pai, que o nosso carinho, o nosso amor por essa gente só aumente, Senhor. Faz a família vivendo o chamado continuar crescendo. Abençoa os irmãos de 1º de Maio, de Pitubas. Abençoa a Nina, sua família, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os irmãos de Rosa Luxemburgo.
Dá uma semana de vitória para o teu povo, Senhor. Dá uma segunda-feira linda, poderosa, uma terça poderosa, uma quarta incrível, uma quinta-feira cheia de saúde, uma sexta-feira impactada com teu Espírito, um sábado cheio da tua presença. Domingo voltaremos aqui, Senhor, para glorificar o teu nome. Pai, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos em nome de Jesus. E você diz: que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo continue com você, no seu endereço, na sua casa, na sua família, aonde você for, de onde você vier, aonde você chegar, em nome de Jesus. E com toda a força você diz: que a mão de Deus continue sobre a sua vida. Uma boa semana, a família Vivendo o Chamado. Deus abençoe. Jesus é bom. Amém. Foi um prazer ter o senhor aqui. Jesus Cristo prometeu e não mais te deixará. Orando, confio, esperando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Fica segura, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Uma vez, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Oh, vai. Segura na mão de Deus e Na casa não tem mais sujeira, está limpa um verdadeiro encanto. Quem tem a chave dessa porta só pode ser o Espírito Santo. Enquanto ele mora aqui, a miséria não vai na minha porta bater. Eu quero aqui alegria, desejo a justiça aqui receber. Espírito Santo, levanta comigo quando eu acordar. Mostra comigo, fica pra janta seu lugar. Espírito Santo, não olha as fraquezas que eu vou cometer, mas fica comigo, não deixe eu errar, quero te conhecer. Feito com
sou dos reis e fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Pensaram meu passado e tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa para mim, fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu regozo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Diga! Não vai embora. Fica comigo, Senhor. Se quiseres a sua tenda só para ti, você não pode morar dentro do teu coração. Por quê? Tu és meu bem-querer, és meu grande amor. Eu largo tudo para te servir, ó meu Senhor. Dos dez, fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer. O quê? O milagre eu recebi de ti. Desliguei que por ele fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado. Que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa para mim, fez tudo bom, me trouxe alegria e me deu retorno. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora. Fica comigo, Senhor. Se quiseres a sua tenda só para ti, não podes morar dentro do teu coração. Por quê? Pois tu és meu bem-querer, és meu grande amor. Eu largo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Você não pode morar dentro do coração. Por quê? Você é meu bem-querer, meu grande amor. Eu largo, eu deixo, oh glória. Peça, não vai embora. Fica comigo. Se quiseres fazer uma tenda só para ti, você não pode morar dentro do meu coração. Oh Senhor, tu és meu bem-querer, eu largo tudo pra te servir, ó meu Senhor.
Ele chegou agora, abra a boca e não me lembra. Ele chegou agora, abra a boca e não me lembra. Eu venho trazendo a resposta do poder de Deus. Eu venho trazendo a resposta do poder de Deus. Vai queimar, vai queimar. É fogo de queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai. Deixa o fogo te queimar. Pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo aqui nesse lugar. Que pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo nesse lugar. E pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo. E pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo aqui nesse lugar. Vai queimar, Vai queimar, deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. vai queimar. Vai queimar, deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Se você cair, ele te levanta. Se chorar, ele te consola. Quando o oprimido, ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e agora. Lembre que você É um vencedor. essa é a vitória que Deus te mandou. Salve para cima, atravessa o abismo. Sai da escala, você seja um vencedor. Ele é a tribo de Judá. Jogue toda a guerra para trouxe a corrente saindo no chão. Você está livre até pra voar. Pula agora nas asas. Hoje a vitória é tua. É tua. A vitória é tua. Não temo mais uma. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Ele socorrerá. O vento Balançou, meu nome é o mar. Eu me me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo retremeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Medo mais o mar, pois se me cai a fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. O medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Ele socorrerá. entra na minha casa. Minha vida, mexe com minha cultura, sara todas as feridas, ensina a felicidade, era mais somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, felicidade, eu amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Vai dar tudo certo. Oh, meu Deus do céu, vai dar
nossa fé e ação já deu tudo certo. A última. As mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantai como filhos do Senhor. O Senhor vem muitos filhos, muitos filhos Ele tem. Eu sou Ele, você também. Louvemos ao Senhor. Mas o Senhor. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou dele, você também. Braços erguidos. Louvemos ao Senhor. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantai com os filhos do Senhor. A última vez. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantai como os filhos do Senhor. Erguei as mãos e cantai com os filhos do Senhor. E olha só o que a Bia fez. Joquebede e Moisés no cesto de massinha. Muito bem, Bia. E ela é aniversariante de hoje. E a tia nem sabia disso. Cada família que está aqui, Senhor, que as crianças que vão ouvir a tua palavra, ela não só escute, mas aprenda.
não só prega, mas guarda, não só guarda, mas vive, Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que não te agrada de nós. Abençoa a tia, Senhor, que deve ensinar. Louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Jesus é. Amados, todo mundo com os olhos fechados, sem conversar? Pai, abençoa, Senhor, essas crianças, esses adolescentes, derrama o teu Espírito Santo, quebrando o coração deles, ó Deus, que eles venham verdadeiramente crer e confessar o Senhor como Senhor da vida deles, Senhor, como seu Salvador. Pai, abençoa seus familiares, ó Deus, e que ele venha ser despertado a sua fé nele, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Meninos, hoje nós vamos aprender a última lição sobre fé. Quem lembra aqui o que é fé? Não, mergulhar na fé. Mas o que é fé? Muito bem, Maria. Maria não esqueceu. Fé é confiar em Deus. Dá uma pausa aí. Sim. Fé é confiar em Deus. Eu vou separar vocês dois. Fé é o quê? Confiar em Deus. Confiar em Deus. Isso é ter fé. Agora nós aprendemos o que é fé. Nós aprendemos também com o centurião um exemplo de fé. Por que um exemplo de fé? Porque ele tinha tanta fé que ele disse assim: olha, Senhor, não preciso o Senhor ir na minha casa. Basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Então, assim, ele foi um exemplo de fé, como tantos outros que tem na Bíblia. Porque se a gente fosse estudar o exemplo de fé que temos na Bíblia, a gente não sairia daqui por mais ou menos uns 10 anos. Mas vamos ficar só com o centurião. Também nós mergulhamos na fé, sabendo que a fé é... Sem fé é o quê? Sem fé? Impossível agradar a Deus. Por quê? Porque nós precisamos de fé para crer que Deus existe. Alguém já viu Deus aqui? Alguém já viu Deus? Ninguém viu Deus. Ninguém nunca viu Deus. Nem Moisés. Moisés apenas viu a sombra. Mas nós temos certeza que Deus existe. E a gente afirma isso com muita convicção. Por causa da fé. É a fé que faz a gente crer que Deus existe. Mesmo sem a gente ver. Mas a gente não vê Ele, mas a gente sente. Você sente... Vocês já conseguiram pegar o vento? Alguém já conseguiu pegar vento? Vocês já viram o vento? Já viram o vento? Mas vocês? Nós sentimos o vento, não é isso? Nós não sentimos? Aqui está ventando? Tá, aqui? Está parado. Aí vocês estão sentindo aí, né, o ventinho? Mas aqui está parado o vento. Mas se a gente chegar ali na porta, a gente vai sentir. A gente só sabe que o vento existe porque a gente sente. A mesma coisa é Deus. A gente sabe que Deus existe porque nós sentimos a presença de Deus. Hoje nós vamos aprender com uma mulher que foi um exemplo de fé. Ela não deixou o medo tomar conta dela. Mas a fé que ela tinha era tanta, que o medo foi embora. Foi uma fé corajosa. Quando a gente tem medo, quando a gente fica com medo, a gente tem coragem? Não, né? Quando a coragem chega, o medo sai. Porque a coragem é o contrário do medo. Ou seja, se eu tiver medo, eu não tenho coragem. Se eu tenho coragem, eu não tenho medo. E meninos, vocês sabiam que a fé é que nos dá coragem? Quando nós confiamos em Deus, a nossa fé fica tão fortalecida que a gente tem coragem para enfrentar várias coisas. Deixa eu pedir o pastor para baixar um salar hoje. Tem uma palavra que tem na Bíblia que... Alguém aqui já sentiu medo? Alguém aqui já sentiu medo? Eu acho que todo mundo já sentiu medo alguma vez? Alguém já sentiu? Eu acho que todos nós já sentimos medo alguma vez na vida. Tem pessoas que têm medo de uma barata, tem pessoas que têm medo de rato, de sapo. A irmã Fátima tem pavor de sapo. O bichinho não faz nada, né? Mas ela tem pavor de sapo. Irmãos, eu tenho medo de altura. Depende, assim, se eu for subir, eu subo, entendeu? Agora, se eu for subir olhando lá para baixo, eu travo. Não consigo de maneira nenhuma. Eu fiz uma viagem uma vez e eu fui escalar uma montanha.
E quando eu estava no meio da montanha, eu travei. Eu sentei e não conseguia mais continuar, porque a montanha era muito alta. E assim, me deu um medo que eu paralisei. Eu fui andar uma vez de balsa, vocês sabem o que é balsa? De balsa? Só que não era aquelas balsas pequenininhas não, era aquelas grandonas, que ela fazia assim, a gente ficava com a cabeça para baixo. Aí ela volta, aí eu fiquei apavorada. Não é porque a gente quer, é uma sensação que vem mesmo que a gente lute contra, a gente não consegue. Eu fiquei com as pernas todas roxas porque aquilo que coloca aqui. Eu segurava assim e gritava sem querer. Eu tentava não gritar, mas eu gritava. O cara teve que parar lá. A sorte que não era só eu que estava apavorada. Tinha outra menina que começou até a vomitar. Eu não vomitei não, mas a outra vomitou. E eu sei que eu saí. Aí eu digo no outro dia, eu vou vencer esse medo. Aí fui de novo, olha. Quem disse? Aí ficou mais apavorada ainda. Eu só fiz assim, eu digo, desce, para. Então assim, cada um de nós temos medo de alguma coisa, em algum momento da nossa vida. Mas Jesus disse assim, não tenha medo, tenha fé. Então quando nós temos fé, não se preocupe, tenha fé. Tenha fé que Deus vai te ajudar. Ele sempre ajuda. Agora, gente, vocês já viram que é fácil a gente falar? Eu nunca tinha passado por isso. Mas é fácil, né? Quando alguém está lá em cima, a gente dizer, tenha medo não, isso não vai cair. E quando a gente está nessa situação, é fácil a gente falar para os outros. Mas quando a gente está passando pela situação, aí é complicado. Mas é nesse momento que nós temos que confiar totalmente no Senhor. E nós, mergulhando na fé, esse mês nós estudamos esse tema, mergulhando na fé. Estamos aprendendo o quê? A fé é confiar de verdade em quem? Fé é confiar de verdade em quem? Em Deus, gente. Vamos repetir, todos nós. 1, 2, 3. Fé. Eu não estou ouvindo. 1, 2, 3. Fé é confiar de verdade em Deus. Então, fé é confiar em Deus, de verdade. É ter certeza de que Ele está cuidando de tudo. Ele cuida de nós com riqueza de detalhe. Mesmo que a situação pareça ser muito difícil. Mas para Deus nada é impossível. Então, para Deus tudo é possível. E nós vamos aprender com uma história que vocês já ouviram essa história aqui. Eu tenho certeza de que vocês já ouviram. No Egito, ó, isso é o quê? Faraó. Faraó era o rei do Egito. E os judeus, eles moravam no Egito. O povo hebreu, eles moravam no Egito. E eles começaram a se multiplicar e ficaram muita gente. E o faraó ficou com medo. Aí disse, essa nação daqui a pouco está maior do que os egípcios e eles podem nos escravizar. Aí o que foi que o faraó fez? O faraó mandou matar todas as crianças que eram homens. Todas as crianças que nasciam homem eram jogadas no rio. Você já pensou? Era jogado no rio. Só que teve uma mulher chamada Joquebede. Como era o nome da mulher? Joquebede. Como era o nome da mulher? Joquebede. Guardem bem. Hoje são mais meninas. Hoje são as meninas, né? Que os meninos nunca querem, né? Joquebede. Joquebede, ela engravidou e teve um neném. Só que ela escondeu o menino. Ela escondeu, mas criança chora, né? Tem umas que choram, mas tem uma na frente lá de casa que chora, que é uma bênção, misericórdia. Aquele menino, eu acho que ele só vive para chorar. É o dia todo aquele menino chorando. Coitado da mãe dele. Mas, 3 meses, o menino, ela não tinha como manter mais a criança sem que ninguém soubesse. Aí ela teve uma ideia. Ela não ia matar o filho dela. Aí o que foi que ela fez? Porque quando os soldados batiam de porta em porta e entravam dentro das casas para ver se tinha criança. Quando eles encontravam, as mães estavam escondendo, eles pegavam e jogavam no rio. E Joquebede escondeu. Quando ela viu que não ia dar mais para esconder, ela fez um cesto, colocou betume é tipo piche, betume, para que a água não entrasse no cesto, colocou Moisés e colocou no rio Nilo. Como era o nome do rio? Ela colocou no rio e o cesto foi levado pela água. Só que a Miriam, irmã de Moisés, a Miriam era uma menina muito esperta
tipo assim, a Emily, ela foi acompanhando o cesto, na direção que o rio, a água ia levando o cesto, até chegar onde a filha de Faraó estava se banhando lá no rio. E ela viu o choro e mandou uma das servas dela ver o que era. Chegou lá, ela viu que era um neném, e o neném hebreu. Ela resolveu criar aquele menino. Só que ela não tinha como amamentar, como alimentar aquela criança. Aí Miriam, como era muito esperta, chegou perto dela e disse assim: olha, a senhora quer que eu chame uma ama? Ama era que dava leite à criança para alimentar o seu filho. Aí ela disse: vá, chame. E Miriam chamou quem? A própria mãe, a mãe do bebê, né? Que ela não era bobinha, ela era esperta. Ela foi lá e disse: mãe, vamos lá, olha, a princesa, ela está precisando de alguém para amamentar a criança. Ou seja, Joquebede criou o filho, amamentou o filho e ainda recebeu um salário por isso. Então, quando a princesa entregou para a mãe, olha a Miriam, olha a mãe, olha o bebê, olha a princesa, o bebê, e ainda pagou para que ela amamentasse o próprio filho. Só que a princesa não sabia que aquele era filho dela. E Joquebede alimentou o filho, ficou com o filho até ele desmamar. E quando ele desmamou, ele foi levado de volta para o palácio. E ele foi criado no palácio. Agora, gente, fé, olha só, a própria Bíblia explica que foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:23, onde é que está escrito isso? Hebreus 11:23. Está dizendo que foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Então a fé tornou Joquebede corajosa, a ponto de ficar 3 meses com essa criança, arriscando a própria vida, a vida da família, da criança, para não matar seu filho. Então, a fé nos torna corajosos. A fé afasta de nós o medo. Então, quando nós tivermos medo de alguma coisa, nós devemos orar, Papai do céu. Papai do céu, aumenta a minha fé para que esse medo saia e fique a coragem. Então, Joquebede foi um exemplo de mulher corajosa, que ela não abriu mão do seu filho. Então, quando nós temos medo, nós fazemos o quê? Oramos para que a nossa fé se transforme em coragem, o nosso medo se transforme em coragem. Olha só. A fé faz o nosso coração descansar. Descansa no Senhor. Quando nós temos fé, o nosso coração fica alegre e descansa no Senhor, porque nós sabemos que a fé transforma todas as coisas, porque Deus, ele atua através da fé. A fé traz paz, a fé nos dá coragem, mesmo quando existe o medo. Então, assim, todos nós podemos sentir medo, mas quando nós cremos e confiamos no Senhor, esse medo é afastado e nasce a coragem em nosso coração. Quando nós temos fé, o nosso coração fica cheio de paz, descansa e nós temos coragem. Vocês entenderam? Então, a fé é o quê? O que é fé? Confiar em Deus. Quando nós temos medo, nós temos que fazer o quê? Orar para que aquele medo se transforme em coragem, aquele medo saia. E a fé nos deixa em paz. A fé nos deixa em paz, a fé nos faz descansar e a fé nos faz confiar totalmente no Senhor. Vocês têm alguma pergunta, meninos? Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Entendeu mesmo? Então vamos lá, quem é que vai responder? Vamos lá, Lari. Lari, quantos meses Moisés tinha quando ele foi colocado no rio? Quando Deus quer agir, ele faz no mundo. Essa é fácil. Quando Deus quer agir, ele sustenta ninguém fala. E não pode. Vocês ouviram, quando foi? Deus quer agir, ele não pode soprar, gente. Ele exalta, ele abate, Maria, ele faz. como é o nome do rio que Moisés foi colocado? Pode com ele, Deus. Rio Nilo. Gabi, como era o nome da irmã de Moisés? Ei, eu estava vendo as situações esses dias. Miriam.
Ah, essa princesa. Baiana zombou de Deus. Quem foi, Manu? Que mandou matar as criancinhas? Zombou de Deus, anarquizou de Deus. E sabe o que aconteceu? Lembra Ela não? foi fazer um show num navio chamado. Como era o nome da mãe de Moisés? Para 3.000 pessoas. Aí, quando Muito bem, aí, Emily. Quem foi?